em Deuteronômio 6, versículo 6, que diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou quando se deitar ou se levantar. Esse versículo ele é lindo, ele é muito lindo porque ele fala de um ensino na sua completude, na sua amplitude, né? Ele fala das estações, das horas do dia. Ele não fala para você ensinar somente de manhã ou somente à tarde. Não, ele tenta trazer desde o amanhecer até o deitar. Ou seja, ele traz a abordagem de um ensinamento completo, de um ensinamento do dia a dia, de um ensinamento dentro das suas tarefas diárias, dentro das nossas obrigações diárias. Ele traz para nós uma abordagem desse ensinamento continuado, né? E ele começa dizendo: olha, eu tenho colocado essas palavras no seu coração, e essas palavras devem ser repassadas dentro dessas condições, quando você estiver em casa, quando você estiver fora de casa, quando você levantar, quando você deitar. Olha para você ver, quando você se sentar à mesa, né, para uma linda e gostosa refeição. Sabe, hoje eu queria falar um tema muito sério. É claro que muitas de nós acompanhamos as notícias, né, os noticiários, e às vezes nos deparamos com adolescentes ou crianças tão conturbadas, tão problemáticas, com tanta crise existencial, com tanta crise nas suas emoções, e que não se sentem acolhidas pelos seus familiares. Eu me lembro uma vez, eu não me lembro exatamente quando foi, e eu lembro do contexto, mas não lembro a cidade. Mas eu me lembro de ver uma vez uma reportagem na televisão de um adolescente que entrou na escola e ele assassinou alguns colegas por conta de um desodorante. Ele recebia bullying, olha para você ver. Ele era criticado por conta do mau cheiro, mas ele não tinha essa liberdade, ele não sentia essa liberdade de compartilhar ali na sua casa. Talvez não recebeu a devida instrução. E aqui eu não tô querendo falar em cima de um desodorante, eu tô querendo falar em cima de um acolhimento. Como que os filhos olham para nós? Como que a nossa família nos enxerga dentro do nosso lar? Será que os nossos filhos chegam para nós e eles têm liberdade para falar o que está lá dentro do coração, mesmo que para nós pareçam algo irrelevante ou sem importância? Como? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente está tão ligada no 12, a gente está tão envolvida com tantas tarefas, a gente está tão envolvida com tantas coisas, que a gente não para acolher o sentimento. A gente não para ouvir as emoções. E isso é difícil para mim. Eu me lembro uma vez, eu escutei uma palavra de um pastor, olha para você ver. Ele também é colérico, despachado, resolvido. E ele compartilhou numa palavra que a filha dele perdeu o cachorro. E ela estava muito mal, ela estava muito triste, ela estava chorosa, ela estava abatida, ela estava angustiada, tinha sentimento envolvido, né? E aí ela chegou pro pai dela chorando, né? Pai, eu perdi meu cachorro, e chorando. Ele, no ímpeto de querer resolver logo, ele não soube acolher o sentimento, ele queria só trazer uma solução. Ele falou: para de chorar, vamos agora comprar outro cachorro, papai vai te dar outro cachorro igualzinho. Ela se desesperou, naquele momento ela chorou mais ainda do que ela estava chorando. O Senhor não entende, não é sobre isso. Eu quero meu cachorro de volta, eu quero poder ter no colo. E ela começou a falar. E naquele momento ele entendeu que não estava simplesmente no fato de trazer um outro cachorrinho para casa. Ela queria um abraço. Ela queria saber que o pai dela ia entender o sentimento dela, que ela estava passando por um luto, que ela estava passando por uma dor. E aí a gente pensa, mas é simples, eu posso ir lá e comprar um outro cachorro e tá tudo resolvido. Mas não é sobre isso.
A família, ela tem esse pressuposto de acolhimento, de acolher o outro. Sabe, queridos, isso é tão sério. Se a gente não fizer isso na infância, quando eles chegarem na fase da adolescência, onde começam as crises, os conflitos existenciais, eles não vão compartilhar conosco a dor que eles estão sentindo. Porque não houve esse acolhimento na infância. Nós precisamos acolher os nossos valentes, nós precisamos acolher o nosso cônjuge. Sem querer isso, eu me policio muito, porque eu tenho uma tendência a querer resolver, eu tenho uma tendência a querer trazer a solução imediata, mas vamos fazer assim, que tá tudo resolvido. Mas tem muitas coisas que nós ouvimos que as pessoas não querem soluções. Elas só querem falar. Elas só querem se sentir incluídas. Elas só querem se sentir aceitas. Elas só querem desabafar. Só querem desabafar. Então a nossa família, ela tem que ser aquele lugar de acolhimento, de acolher o sentimento, de acolher a frustração. Às vezes só quer chorar no nosso colo, porque se sentiu frustrada diante de alguma situação que aconteceu, diante de algum acidente que aconteceu na escola, no ambiente onde ela está. Talvez até mesmo com o nosso cônjuge. Ele saiu e tomou uma atitude errada, e ele tomou uma negociação errada, e ele só quer compartilhar. E saber que você tá ali com uma escuta atenta. E a escuta atenta, ela não fala de trazer uma opinião ou trazer uma solução, ela só fala de ouvir. Sabe? A nossa família tem que ter essa característica de trazer para os nossos filhos essa liberdade de se exporem e serem vulneráveis. Nossos filhos não têm que estar certo o tempo todo, e nem nós. Nós temos que trazer essa liberdade para os nossos filhos de serem vulneráveis, há poder na vulnerabilidade, deles se exporem com liberdade e saber que ali eles serão ouvidos sem julgamento. Eles serão ouvidos sem condenação. Eles têm liberdade para falar. Eles têm liberdade para trazer o que está dentro do coração deles. Percebe? É necessário que nós tenhamos esse comportamento. É necessário que nós tenhamos essa atitude de olhar para os nossos valentes com esse olhar atento. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos olhando para eles e para a tela ao mesmo tempo. Não é assim? Pode falar, mamãe tá te ouvindo, filha. Não é assim às vezes que acontece? Estamos distraídas e esse tipo de atitude não convence. Quando eu falo acolher sentimento, é de tirar as telas da mão e olhar nos olhos e falar assim, senta aqui, vamos conversar. Porque é sobre isso. É sobre isso. A nossa família tem que ser um lugar de acolhimento. Um lugar de acolhimento onde os membros têm liberdade para falar. Onde os membros têm liberdade para expor. Quando? Que horas? Ciclo de manhã, à tarde. Ixi, parece que pausou. Pausou para vocês? Tinha pausado? Agora voltou? Acho que agora voltou, né? Tinha dado uma pausa aqui, porque me ligou. E aí tinha dado uma pausa na live. É sobre isso, amém? Então eu queria trazer uma canção pra gente finalizar nossa live. Voltou agora, gente? Pausou, mas voltou? Deu certo? Voltou. Glória a Deus. Obrigada, Débora. Eu queria trazer uma canção para nós finalizarmos a nossa live. Queria trazer essa abordagem, sabe? Pra gente perceber e declarar. Queria trazer essa percepção para você, né? A sua família é a maior e mais incrível instituição que o Senhor criou. A sua família é a maior
e mais incrível instituição que o Senhor criou. A instituição mais poderosa, aquela que vai dar destino para líderes de sucesso. Então eles precisam, dentro do seio familiar, dentro do aconchego familiar, serem treinados para serem vulneráveis, serem treinados para abrir o coração, serem treinados para falar, né, aquilo que incomoda, serem treinados para errar, porque não tem problema nenhum nisso, não é verdade? Nós vamos errar. Então que eles aprendam a errar conosco e corrigir o erro também aqui na sua primeira base, na sua primeira casa, para depois serem lançados. Amém? Então eu queria trazer uma canção para nós, para a gente finalizar essa live, que vai ser a música da nossa série. Escute isso. Olha a letra. Ó. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que essa seja a nossa oração, né? Pedir para o Senhor fazer da nossa casa um lugar de harmonia, um lugar de alegria, né? Que essa seja a nossa oração, pedir para o Senhor, Senhor, que a minha casa seja um lugar de acolhimento, né? Um lugar onde os meus filhos, onde o meu marido tem liberdade para falar, tem liberdade para mostrar, né, as suas fragilidades, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. E eu quero finalizar dizendo para você, não existe problema nenhum em sermos vulneráveis. Não existe problema nenhum. Nós não precisamos ser perfeitas o tempo todo. Nós vamos errar, amém? Mas que diante desse erro nós tenhamos essa liberdade para expor na nossa casa, para falar para o nosso cônjuge, para ouvir do nosso cônjuge, para falar para os nossos filhos, para ouvir dos nossos filhos, amém? Quero agradecer a sua presença, dizer que quarta que vem tem mais, né? Não perca essa série, tenho certeza que vai ser poderosa para nós como famílias fortes nessa nação, amém?